Bom dia a todos. Hoje nós iremos estudar sobre autoridade. Nós já falamos isso na semana passada, mas nós vamos continuar porque nós vamos falar do combate espiritual. Um combate espiritual, você tem que ter autoridade, porque se você não tiver, você não vence. É uma batalha difícil, né? Difícil. E temos que ter autoridade, né? E quem dá essa autoridade para nós? É Deus, né? Se Deus não dá, nós não conseguimos vencer, não, viu, gente? Então, eu agradeço por vocês estar comigo hoje. Vamos estudar mais uma vez para a gente entender, porque se você entra numa luta, você tem que saber por que você está nessa luta, né? E como você vai combater e vencer, tá? Então, nós iremos falar do combate espiritual, delegando autoridade ao homem. Foi no princípio do relato em Gênesis, quando foi colocado no Éden, que Deus deu a sua própria autoridade de exercer domínio e de cuidar de toda a criação para o ser humano. Deve-se entender que a palavra domínio não significa ser dono, mas sim ter controle ou administrar aquilo que Deus delegou na sua mão. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, que a terra estava vazia. Precisava de quê? De pessoas, né? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam sobre a terra. Isso tudo está em Gênesis 1, 26, né? Em diante. Em um jardim plantado por Deus é que o homem foi colocado para proteger, cuidar e cultivar. Também está em Gênesis. Gênesis 2,15. A partir daqui o homem passou a governar para um propósito divino, e assim a terra estava submetida à sua autoridade, para fazer o que quisesse nela e com ela. Aí, entregando a autoridade de bandeja. Marçal relata que a autoridade é um mandato de domínio que foi outorgado por Deus à humanidade para representá-lo como fonte do seu próprio poder no mundo. Exercer prerrogativas desse poder sobre a criação para que a vontade de Deus no céu se cumprisse também na terra, e que caberia ao homem responder pelo desempenho, né, dessa função de autoridade. Deus deu ao homem amorosa liberdade para obedecer ou desobedecer, ou seja, criou um mundo para que o homem pudesse viver sob a lei da perfeita liberdade. Deus gosta de liberdade, viu, gente? Tiago 1, 25. Em obediência e protegido pelo governo do seu reino, mas também o criou, o ser humano livre para desobedecer, se assim desejasse. Entretanto, sob pena de ter que enfrentar a morte. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Também está em Gênesis 2,15. Né? E todo mundo já conhece a história, né, da serpente, da Eva, que obrigou, que deu a fruta proibida, né, para Adão comer. E o que aconteceu, né?
Aí aqui fala, e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, né? Está em Gênesis 3:6. Essa foi a pior negócio da história, pois o homem perdeu o senso, o acesso, quer dizer, a presença do Criador e a sua autoridade, porque eles conversavam com Deus, né? Depois disso, eles perderam tudo, né? Eles perderam o respaldo pelo Senhor também. Após o evento do pecado e da desobediência, né? Eles começaram a se conhecer como é o mundo de verdade, né? Então, aqui nós já conhecemos a história do que aconteceu, que nós já lemos várias vezes, né? Desde pequena a gente está lendo essa história. Então, nós vamos só dar um resumidinho sobre essa história. Muito embora o mundo pertença a Deus, o sistema mundano pertence a Satanás, e por isso o mundo jaz no maligno. Está em 1 João 5:19. Pois Adão já entregou a sua autoridade à serpente. Aquela autoridade, cheque em branco que Deus tinha dado para ele, ele perdeu, né, gente? Mas isso verdadeiramente só é sustentado até o momento da cruz, enquanto as trevas reinam. Lucas 22:53. Porém, a partir da ressurreição de Cristo, a mesa é virada e o Cordeiro de Deus retoma o poder e a autoridade que havia sido entregue ao maligno, através de Adão e Eva, né? Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Deus se tornou homem. O Evangelho de João se diferencia dos demais pela proximidade do autor com Jesus. Enquanto Mateus e Lucas começam descrevendo o nascimento, o apóstolo João vai mais além, revelando a sua existência antes mesmo da criação. Pois no princípio era o verbo, tudo nós já está no comecinho de Gênesis. Pois no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada existiria. Porque ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Todas essas passagens relatam um tempo corrido, antes da obra criadora, no princípio, né, que Deus criou a terra. Essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e por ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Dá licença, eu vou tomar só um pouquinho de água, viu, gente? Então, as Escrituras relatam que Deus é Espírito e que criou todas as coisas, assim como separou a luz das trevas, formou o céu atmosférico que vemos, também construiu o ambiente sideral com suas galáxias, nebulosas, estrelas, planetas e buracos negros e assim por diante. Estabeleceu os oceanos, os animais, o ser humano, gerou toda espécie de vida. E depois de tudo isso, visitou o planeta Terra em forma de gente, sendo nascido de uma mulher, chamada Maria. Deus entrou no ventre de uma mulher virgem de Nazaré e se fez ser humano. Deus se fez gente, pois o Deus Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra se fez carne e habitou entre nós. E para anunciar a sua presença entre os seres humanos, o anjo simplesmente disse que o que nela foi gerado procede do Espírito Santo e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:20. O propósito de Deus em tornar-se gente foi libertar a humanidade das trevas, pois ele veio para programar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, né? Os endemoniados,
das mãos do maligno e veio para desfazer as obras do diabo. Então, diante de todo esse poder que Deus tem, né? Nós vamos ver depois que Jesus recupera a autoridade perdida. Depois nós vamos ver isso. Então, nós fizemos assim, um resuminho, né, do começo da Terra, do planeta, de tudo, que Deus criou tudo, que Deus mandou o seu Filho para que ele nos libertasse, né, que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que o maligno existe, que não adianta as pessoas fingirem que não existe. Muitos estão passando muito aperto na vida, muitas tribulações, e não sabem nem por quê, nem da onde vem. Mas todos nós sabemos que é uma força diabólica que está acontecendo. É uma batalha invisível no mundo espiritual. E como nós vamos combater esse mal que você não vê, mas você sabe que existe? Através de jejum, oração, leitura da Bíblia e ter a autoridade de Deus. Se você não tiver autoridade, você não vence, tá? Autoridade você adquire. Peça para Deus te dar sabedoria, discernimento e fé, né? E você tem que crer que aquele mal vai sair da sua vida, tá? E não vai ficar para sempre. Nós iremos fazer uma oração de combate espiritual. É uma oração forte. Vocês podem colocar a mão no coração ou na cabeça, mas muita gente não vai querer fazer isso, muita gente vai ficar com tontura, querer passar mal. Isso é porque vai ser liberto. E muitas vezes o maligno não quer que você seja liberto, tá? Mas você seja firme e ora com toda a fé, tá bom? Que nós vamos orar. De madrugada, eu escrevi toda a oração para mim não perder nada, porque eu quero que seja uma oração muito forte, que eu levantei na madrugada para orar, para que nós possamos ter uma semana abençoada de combate, tá? E é nas madrugadas que a gente tem que buscar Deus, né? Então, vamos colocando a mão, peça tudo aquilo que está te afligindo hoje, tudo aquilo que você sabe que não é certo na sua vida, que você está sofrendo perseguição maligna dentro da tua casa, tá? Nós vamos clamar a Deus, que Deus é o único que pode nos ajudar, tá bom? Então, vamos. Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço por ter enviado teu Filho Jesus, que venceu o pecado e a morte para nos salvar. Agradeço também por ter enviado o Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer na fé. Meu Deus, deixa que a água purificadora jorrada direto do seu trono flua e nos liberte de todo o mal, toda maldição enviada contra mim e a minha família, até a 10ª geração. Por qualquer invocação maligna, maldição lançada contra eles, por qualquer invocação que eles tenham feito a poderes que se opõem a ti e que não honram o seu santo nome. Você fala o seu nome. Eu, Tereza, e você fala o seu. Reivindico todo e qualquer relatório que tenha sido entregue a Satanás em meu nome, né? Em qualquer território que tenha sido entregue a Satanás e coloca agora sobre o senhorio, sobre o seu senhorio de todo-poderoso Jesus Cristo, para nos libertar de todo jugo hereditário que vem causando doenças, vícios, problemas financeiros, desemprego, entre outros. Meu Deus Todo-Poderoso, faça um grande mover nesse país, derrube por terra todo o império da mentira, toda a cilada diabólica do inimigo, coloque a sua mão poderosa na cabeça daqueles que armam cilada dia e noite contra seus filhos, que os anjos do Senhor os persigam, que eles mesmos caiam na própria armadilha que eles armaram contra seus ungidos, que os caminhos deles sejam lisos e escorregadios.
Livra, meu Deus, aqueles que estão sendo perseguidos, presos, que estão num leito de hospital, estão com síndrome de pânico, problemas renais, câncer, diabetes, enfisema pulmonar, entre outras doenças. Eu coloco tudo na sua mão, Senhor, e o Senhor vai derrubando nesse momento, meu Pai, toda as trevas, toda a obra do inimigo que está causando tanto sofrimento aos seus filhos. Que nessa casa é uma guerra total, Senhor. Ninguém entende ninguém, ninguém se ajudam, Senhor. Eles querem destruir um ao outro, Senhor. Isso não é de Deus. Isso é uma obra maligna muito grande que está atuando nessa casa, onde as pessoas vê vulto, onde as coisas caem, quebram do nada, que o Senhor vai derrubando agora todo o mal, todo o ataque do inimigo, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá? Vamos continuar firme nessa semana. Eu sei que quando a gente fala de Jesus Cristo, quando a gente prega a palavra, quando a gente ora, muita gente não gosta, não agrada a muita gente, porque você está numa batalha, né? E muita gente não quer nem lutar contra o inimigo, né? Prefere ficar com aquela vidinha de sempre, sabe? Do que lutar. Então, agradeço aqueles que estão nesse momento comigo, clamando e pedindo ajuda, que Deus dê em dobro tudo aquilo que eles estão pedindo, que aumenta cada vez a sua fé, que vai orientando, vai mudando a sua vida, que eles possam testemunhar o que Deus vai fazer na vida deles, tá? Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com Deus.